Não, aqui a gente aprende Também. de verdade, é a escola Total. pra gente. Imagino, a gente aprende imagino. muita coisa junto, é muito legal. Eu, por exemplo, vim da Assembleia de Deus, eu vim de uma igreja pentecostal, onde eu comecei a tocar com 6 anos de idade. Aí, tipo assim, por ser uma igreja pequena, sempre tem aquela pessoa responsável pelo louvor. Então, essa pessoa era eu aos 7 anos. Então, eu tive que aprender cedo a lidar com tudo isso, que é coordenar um grupo com vozes. Eu vim para Com Assembleia 7? Com 7. Eu comecei Caramba, a tocar aos 6. Eu comecei com 12 a fazer louvor, acho que eu achava cedo. Com 7 anos eu fazia. E aí, com 10 anos, eu vim para a Assembleia de Deus. Quando eu fui para a Assembleia de Deus aos 10 anos, 2 anos depois, não, 1 ano, 1 ano e meio depois, chega na minha igreja um menino, branquinho, baixinho, querendo cantar muito, assim, cheio de potencial. Bom demais. Aí a gente vira melhor amigo, cresce cantando junto, participando de ambientes. Aí a gente vai e conhece um outro cara que canta muito, que é maravilhoso e tal, e vai criando essa conexão. Eu estou falando de Melk Vilar. A gente cresce Você conheceu junto. o Max, você A gente cresce junto mesmo. Fizemos de crescer com junto, ele. assim, todo final de semana, de brincar. Aquele chapa canta, hein? Beijo, Melk. Amo sua vida. Canta, e aí, gente Te boa. amamos, Melk. Canta Aí, gente boa e sabe de Bíblia e de igreja, né, mano? Aí a gente cresceu junto, de verdade. Tanto que o Melk fez conservatório na John Sorgen, que era um conservatório da igreja, da Assembleia de Deus Belém. E às vezes eu furava. E como a gente estava sempre junto, então algumas vezes eu assistia aulas dele que eu nem poderia assistir, mas eu estava com ele, eu ia assistir. A gente começou a cantar num coral black, que era o responsável era o Marcelo Gonçalves, que foi o ganhador agora do Altas Horas, do Troféu Promessa agora no Altas Horas, Marcelo Gonçalves. E nesse coral estávamos eu, Melk Vilar, Júlio César, que agora canta também. Júnior e Geseldo estavam com a gente ali. O baterista era o China de Castro. Que também tem uma história lá na família. E Glauber. É Glauber. Então, assim, a gente estava num meio que a gente jamais imaginou que seriam pessoas que lá na frente teriam tanta visibilidade para a música no Brasil. E aí hoje a gente se encontra e fica lembrando, sabe, desse momento. Denis, baixista. Sim. A gente fica lembrando, assim, desses tempos, sabe? E imaginando o quanto aquele momento na igreja, que a gente Foi era menininho importante, cantando, foi crucial, assim, pra gente. É crucial. Cara, é incrível que você vai puxar o histórico dos grandes artistas internacionais, tudo igreja, né? Sim. Tudo igreja. E é sempre nesse contexto, né? Tipo assim, sempre um conhece um que cantava com um no mesmo lugar. É muito isso. Assim, eu sou muito... Isso que você está falando de igreja, eu sou de um cenário que eu debato muito sociedade, política, enfim. E aí, às vezes, a gente está com uma galera que fala, não, porque é igreja, né? Enfim, e começa a desmerecer. E eu fico... Galera que você escuta... Não, nem é horrorizada. Né? A leoa, ela se levanta. Não, mas é um diálogo mesmo. Eu fico mais... Você vem na verdade com a galera. Você admira a musicalidade de fulano, veio de lá. Você admira a oratória de ciclano, veio da base da igreja. Então, até eu gosto desse movimento, porque tem gente que mesmo... eu sofri muito por isso que eu saí. Reconhece. Eu não teria isso aqui que eu apresento para vocês, ganhando dinheiro hoje, se eu não tivesse vindo dessa base. Exato. Então, é necessário também essa conversa, porque a igreja... muita gente só sabe tocar porque foi. Eu acho igreja, que a maior assim. dificuldade, Eu fui por acolhido exemplo... depois disso e aprendi muito. A maior dificuldade... O que acontece? Aprendi. Quando a gente fala de músico ou artista, o ego de nós artistas em geral é um pouco mais dificultoso porque você tem uma necessidade de criar, uma necessidade de apresentar, se apresentar, e é natural isso pra gente. Então a galera, em geral, tem dificuldade de lidar com, às vezes, com o nosso egozinho no louvor e tal. E, cara, a grande verdade é que muitos dos nãos dentro da igreja, muitos, não estou falando que são todos, porque tem muita liderança que realmente não é instituída por Jesus, o cara não está em Jesus para poder... Muitos dos nãos e das limadinhas que a gente levou ou leva na igreja, levam o nosso coração para um lugar um pouco de mais obediência. Com certeza. Entendeu? Não estou falando que são todas, mas, cara, quando você aprende a se submeter, não estou falando de uma submissão completa, total e cega, eu não gosto disso, mas de uma submissão ministerial, Sim. de você sentar, ouvir tua liderança. Fala, cara, por que você acha que não isso? Eu quero Eu não posso fazer compartilhar isso uma aqui. experiência que eu tive sobre submissão. Auxilia demais a gente, cara. Muito, muito. Isso mudou minha vida. Eu conto essa experiência assim. Eu contei, por exemplo, quando eu trabalhava no banco, eu fiz uma reunião uma vez de equipe e contei essa história. De tanto que me mudou. Como eu comecei a cantar muito cedo, eu não lembro. Às vezes eu pergunto pra minha mãe, mas quando eu comecei a cantar? Ela falou, não sei. Quando você começou a falar, você já cantava. A música sempre esteve em você. Não teve uma época assim, nossa, começou a cantar. Não é isso.
Como eu comecei muito cedo, e isso para mim era muito fácil, assim, eu desenvolvia de uma maneira muito óbvia para mim. Quando eu fiz 12 anos, eu comecei... aos 12 anos, eu aprendi a tocar violino. Porque eu queria tocar na orquestra da igreja. Porque a minha musicalidade, por mais que eu tivesse toda a bagagem erudita, era para o canto erudito. Então, eu conseguia executar como um corista. Mas eu não conseguia, por exemplo, tocar para essa linha. Então, eu fui aprender a tocar violino porque eu queria ler partitura, eu queria entender esse universo. Fazia trompete. Você fez Eu trompete? fiz, mas parei e não desenvolvi. Foi violino, porque eu não consigo com instrumento de sopro. Aí eu, beleza, comecei a tocar na orquestra. E aí o baixista ou foi o baterista? Foi o baterista. O baterista não quis mais tocar porque ele não podia fazer o que ele queria fazer. Tocar na orquestra. Não pautado. dá. Mandar um gospel shops no meio da orquestra. Nota fantasma. Eu Você sei imagina, né? que eu era Rinchote. culpado. Não dava. Aí, cara, eu fui tocar bateria. Ele me perguntou, falou, você topa sair do violino e tocar bateria? Eu falei, topo demais. Bateristas também, ele também. Não, eu fui tocar bateria na orquestra. Só que aí também, né? Eu fui tocar bateria na orquestra. Eu queria groovar o tempo todo. Ele, não. E isso começou meio que me dar uma irritada. Comichão. Aí o ensaio começava às 4. Eu começava, tipo assim, vou chegar às 4h30, porque até passar, aquecer instrumento, não sei, vou chegar às 4h30. Aí, tipo assim, você toca todos os hinos da harpa, mano. Eu conheço a harpa quase inteira. Vou chegar às 5. Que ele nem foi. Vou ficar lá aqui, esperando quem não sabe. 5h30. E começou a me dar esse negócio, tipo assim, eu sei, tá tranquilo. Eu vou chegar na hora do culto e eu vou tocar, porque eu sei. Beleza. Ele começou a puxar meu pé. Falou, cara, não é assim. Não é porque você sabe mais que os outros que você tá nesse lugar de, não, eu vou chegar no horário. Até que um belo dia, assim, não tinha outro baterista. Não tinha o que fazer. Um belo dia, eu cheguei para tocar ele. Deixa a baqueta ali, você não vai tocar, não. Isso nunca aconteceu comigo na vida. Era muito o contrário. Era tipo assim, a hora que eu chegasse... O nãozinho vai tocar, doeu ali, né? Vai cantar. Aí eu peguei e peitei ele. Tipo, 12, 13 anos de idade. Como que eu não vou tocar ele? Falei Nem assim, pelo no sovaco o maestro tinha. da orquestra sou eu, você não vai tocar. Porque você não é submisso. Você precisa aprender. Que para fazer o que você quer, você precisa aprender o que você não quer. E você não sabe cumprir horário, então você não vai tocar. Tranquilo. Aí eu calma. peguei e fiz assim, beleza, então eu quero ver quem vai tocar. 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos, 6 cultos. Aí eu, maestro, ele, pois não, eu queria te pedir perdão. Ele, quê? Perdão. Perdão pelo quê? Porque eu sou um insubmisso e eu não sei cumprir horário. Ah, que bom que você reconheceu, meu filho. Fica mais uma semana para ter certeza se é porque você quer pedir perdão ou se você quer voltar a tocar. Ai. Isso mexeu comigo para a vida. Assim. Eu falei, caramba, Imagino. ele me provou que ele não precisava de mim. Ele é pontual até Era hoje. eu que precisava daquilo. hoje ele chega Era no eu ensaio que precisava atrasado. aprender algo. É. A obra de Deus. E aí a gente escutava muito isso e a gente pensava que era só sobre cargo na igreja, mas não é. Não. Mas o que Deus tem para fazer não depende de você querer fazer do seu jeito. Depende de você entender e ser submisso a uma ordem de Deus, a uma liderança que Deus instituiu. E não é submissão de abaixar a cabeça e eu vou, mas é de entender o teu lugar nesse processo. Existe Teu lugar no beleza reino, em Jesus né? usar a sua porção. Sim. Mas não existe dependência da parte de Jesus com a sua porção. Ele é soberano. A igreja precisa acontecer. A Bíblia foi A obra escrita, não vai já parar. foi Se profetizado. as pedras vão clamar, se a gente não clamar, então... Uai. Entende? Não significa que não existe pluralidade, que não existe individualidade. Não é individualismo Eu acho que é aí também. que entra, talvez, né, abrir esse leque. Que eu amei que você colocou, nem toda autoridade é instituída, porque, né, é um texto bíblico, mas a gente precisa conversar bastante sobre ele para ter uma profundidade, é muito gostoso. Só que eu acho que, às vezes, óbvio que tem a questão do ego, sangue do cordeiro. A gente já fechou isso aqui, lindo. Sim. Não estou... eu estou colocando uma vírgula só, tá? Ok. Tá tranquilo. Que é muitas autoridades dentro da igreja, pastores, não sabem lidar com artistas. Porque o artista, Concordo. ele tem não só um critério, mas um pensamento crítico que naturalmente vem dele por enxergar espontâneo. as outras É coisas. espontâneo? É espontâneo. E aí, eu fui criada com uma mãe que eu falava, mas por quê? Porque eu tô falando, né? E existe isso, não respondia muito. Tanto Sim, para a sim. questão de colocar a autoridade dela, mas depois você vai chegando a uma certa idade que você não vai aceitar isso. Sim.
Porque sim. Famosa é o que fala, adolescência, Porque não né? na resposta, porque sim na resposta. Exato. E aí entra aí num lugar que aí para de ser o ego. É tipo, eu sou sua autoridade e é isso. E ponto. Mas é necessário que exista um diálogo. E se existe Com um certeza. questionamento, pelo amor de Deus, senta com a pessoa, abre a Bíblia e fala, ó, a gente acredita dessa forma por conta de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Uma coisa avulsa, que é uma polêmica que para mim é boba, talvez seja gigante aqui no podcast, não sei. Mas Vou jogar aqui. vou jogar. Bomba, Então, bomba! não é. Pra mim é um negócio que assim, a galera Assusta, pergunta, eu nem gente. respondo mais, porque tem vai discordar, tem ele é discussão terrível. que eu Não, olha não lá. tenho mais paciência mesmo. Mas, sei lá, tatuagem. Ah, meu Deus. Não, e É que algumas pra- pessoas vão ouvir se realmente Aí pensar, tá uma meu discussão Deus. que a gente nem... Pra gente é Não, natural. Exato. Não, eu nem entro. Mas só pra entender. É muito natural pra Eu mim, é tinha pecado. essa questão pro Brincadeira. meu pai. Brincadeira. Não tem nem Eu como tinha faz nem esquecido, meu pai sentido. falava. O teu pai tinha questionamento sobre. Meu pai, ele não gosta de tatuagem. Dois. entendi. Mas por muitos anos ele falava que era pai pecado. gosta de tatuagem. Entendi. É bom, né? Entendi E a aí- posição. Isso, exato. Guarda isso E que aí, eu vou falar quando eu agora. sentei com meu pai e com minha mãe falava assim, é coisa de cadeiro. Dentro do contexto dela, na rua dela em Mauá, no Jardim Miranda, a galera que tinha tatuagem tinha vindo da prisão. Ok, no contexto Cultural, dela... dentro daquele contexto. Na minha geração, as coisas tinham sido diferentes. Eu, no pensamento artístico e etc., comecei a questionar isso. Sobretudo, fui ler a Bíblia, fui conversar com meu pai, porque desde pequeno, lá em casa, quando eu tinha questionamento, e muito obrigada, um cara criticou uma vez meu pai, uma das ovelhas, né, que falam, e falou assim, o seu problema é que você fez seus filhos pensar. Isso. Porque eu tinha Problemão, uma hein? dúvida, e meu pai colocava as Bíblias na mesa, vários comentários diferentes, lia e ele não falava, é isso. Ele falava, e aí, o que você achou? O que você Pô, pensa? legal. E a gente construía teologia. Legal, eu legal. construía isso. Era muito gostoso. Não era doutrinatório. Era, vamos crescer com Jesus aqui, sabe? E aí eu entendi, meu pai entendeu que tatuagem não era pecado. A gente entendeu o versículo, blá, blá, blá. Era mais uma discutiu questão ali. de gosto Uma dele. questão de gosto, uma questão de tempo, uma questão de cultura. Cultura. Assim, várias questões ali. Falou, não gosto. Quando eu fui fazer, eu estava na igreja do meu pai. Na época. É engraçado o episódio. Não, eu estava na igreja. Aí eu saí da igreja dele e fui para Hilson, que já era uma igreja que dava. Não saí porque eu queria fazer tatuagem, Sim. não era isso. Mas o que eu entendia? Se eu estou dentro dessa configuração, eu não vou fazer. Porque eu me submeti Com certeza. à igreja. E Sabedoria. essa igreja. Eu não gosto que me diga que pecado é uma coisa que não é. Mas eu gosto da explicação. Nós não fazemos Mas você por tá na isso. casa de fulano, você vai Isso. respeitar a regra Nós do não fazemos cara. por isso. Aí o que eu faço? Eu respeito, eu entendo. E Muito aí existe essa questão. Saí, fui fazer. A gente ganhou o patrocínio de tatuagem, né, quando a gente entrou na banda. Sentei com Patrocínio! meu. Eu nunca- Manda um salve. Sem Mano, o crer. Peik precisava muito disso. Beijo. Não, eu quero O falar Fê. melhor. Eu quero falar melhor. Nós não O ganhamos batera apenas do uma Morada parceria precisava de, muito. de tatuagem. Nós ganhamos uma parceria de tatuagem cristã. Era gospel o Que era estúdio. gospel, Tatua isso. salmo. Era um estu... Nós tem acho que uns 2 tatuadores na igreja. Já logo meti uma isso. caveira. Ele só faz, ele faz leão, cruz e salmo. Pior que ele é especialista falou, em leão. Leão de novo, não. Leão, E aí, vai Eu fazer tenho o uma quê? baita Leão crítica a não, né? Ele Ele parece falou com o pra leão do gente. meu lado, mas enfim. Porque, assim, Deus é um baita criador, espetacular, criativo e tudo é leão. Vamos evoluir. Mas enfim, voltando. E aí... Jaguatirica. Talvez. Veio até a Mas- pepa, né, velho? Isso aí, então, o que acontece? A minha igreja que eu estava já não achava que era pecado. Você Na tava em minha outro casa, contexto. Tinha 2 pais que não gostavam e eu estava na casa deles. É. O que eu fiz? Eu ainda tenho uma coisa aqui para passar. Porque não é porque eu sou maior de 18 que eu vou fazer. Eu tô na casa dos meus pais, eu quero estar em paz. Pô, legal. Sentei, pedi a benção deles, minha mãe me abençoou, falei, você não pode falar nada a respeito. Cheguei com tatuagem, Já me ela ficou abençoou, uma né? semana sem Sem falar comigo. Tá Não falou bom. nada mesmo. Nada. Meti 6 de uma vez. 6 tatuagens em um. 6! Eu tava aguardando 26 anos pra fazer. 25, né? Eu tinha na época. No não dia eu lembro. não. Eu falei, não sei se eu quero. Nem Fiquei queria. vendo, E esse que é assistindo eles, eu gostoso. falei, não sei. Então, assim, 2 coisas nessa conversa. As pessoas precisam aprender, as autoridades, os líderes. Eu fui líder de jovens por uma vida. Eu ainda discipulo pessoas. Sem chamado pastoral nada da vida. Não é questão Sim. de título, é questão de essência. Você tem, você Sim. reproduz. Que é isso, assim, se você tem um artista na sua igreja, ele vai ser mais questionador. E ele não vai querer, ele vai ficar aqui, ó. Eu falo isso Sobre enquanto filho. Eu sou... Sobre a diferencia primeira o parada ego, que você diferencia falou, né? eu lembro quando o Brunão entrou na Poema, ele assumiu o louvor e sentou todo mundo para conversar sobre o louvor em si. E tinha uma conversa entre ele, a liderança, o Lê. O que acontece? A gente veio de um contexto na igreja que a gente falava muito sobre a morte da carne, do velho Adão.
Só que quando você fala de morte, 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 se você não tomar cuidado para atacar o ego, você mata o artista. Total. Entendeu? Uau. Então, É isso estava se tornando uma realidade no nosso meio. Aí veio o Brunão, que trouxe uma outra porção fora da Poema, que a Poema é um Frankenstein, né? Uma junção de tem a sua veia, mas é muita gente de muita igreja, então Certo. e trouxe essa porção e entrou nesse equilíbrio com o Lê. E o Lê sempre foi um cara equilibrado nessas paradas, né? Mas existem períodos e períodos em cada igreja. E, cara, detectou essa parada e entendeu, cara. A gente vem tanto em morte do ego. Quando você fala em ego, é algo global. Não estamos falando de músico, não estamos falando de médico, não, estamos falando de ser humano. Que você, nessa foice para tentar arrancar o ego, você pode pegar no artista. E limar o artístico da parada. E aí, eu preciso deixar claro que as pessoas talvez façam uma má interpretação. Ah, mas não existe artista na igreja. Primeiro, existe. Segundo, esse artista favorece a imagem da instituição igreja, tá? Com Por quê? certeza. Porque quando a gente fala de artista, eu não estou falando de cantor, eu estou falando de artista. O músico artista, o designer artista. O preletor artista. O escritor artista, o marqueteiro, o publicitário. Ele favorece a imagem da instituição. Então, se a igreja sabe trabalhar isso, Com isso certeza. também é usado para a glória de Deus na instituição. Com certeza. Então, assim, absoluta. autoridades, estudem para responder porquês. É muito bom isso, mas eu acho que isso tem a igreja como um todo tem expandido a mente. A gente viveu um êxodo muito grande nas igrejas. Houve um crescimento gigantesco do movimento evangélico no país, só que com essa entrada e entrou muito artista, muita gente de várias excesso, né? tribos, enfim. Nesse êxodo, questionamentos entraram, muitos não souberam responder esses questionamentos, e aí a gente está vendo o quê? Um êxodo para fora das igrejas, muita gente desviando. Cansada. Por quê? Infelizmente. Um cansaço. Cara, de verdade, E agora ainda tem um novo termo, né? Não, e às Fora vezes- do desviado, que é aquele que desiste da fé, é o desengrejado. que ele é cristão, tem a sua própria teologia, Mas isso é perigoso. mas eu acho que a gente está caminhando. Existe o desequilíbrio do paternalismo, que não é paternidade na igreja, das autoridades. Isso é um desequilíbrio gigante que machuca, que fere a ovelha, que não senta para falar, mano, não é só porque não. É porque Jesus falou tal coisa e tal coisa, porque a palavra fala tal coisa e tal coisa, e agora você vai para o teu quarto, ora e fala para o Espírito Santo te convencer. Eu tive esse Vai. problema, porque eu venho de uma instituição completamente porque não exista. Porque não existe. Porque não existe. Porque não exista. Tudo era porque não. Tudo era porque não. Vou dar um exemplo. Para eu tocar na igreja, eu consegui tocar, isso 6 anos de idade. A minha esposa me alopra até hoje. Todas as minhas fotos de criança, eu estou de terno e gravata. Nossa. Porque era proibido tocar sem gravata na igreja. Proibido. Era assim, doutrina da igreja. Quer cantar, quer tocar? Põe uma gravata. Logo, Ah, não mas era eu dogma, tenho era 6 anos de regata, idade. Já aconteceu de eu colocar a camiseta polo, aí Com tipo gravata. vou ter que colocar uma gravata, que eu vou ter que tocar hoje. Entendi. Então, eu cresci nesse contexto. E ninguém nunca me explicou nada. Eu tô usando um exemplo muito, muito pequeno, claro. De uma coisa Sim, muito sim, maior. sim. Não abomina esse período. Eu cresci espiritualmente. É uma igreja onde milagres aconteciam de uma maneira onde Com eu nunca certeza. vi em momento nenhum, igreja nenhuma. É uma Igreja igreja do que Senhor me trouxe também, a sede irmãos pelo batismo também. com o Espírito Santo. Foi nessa igreja. Mas existia esse excesso do não. E dentro da minha casa também. Minha mãe e meu pai vieram também do não. Até que é isso. Eles aprenderam e entenderam que dentro de casa tinha um artista. E tudo eu questionava. Tudo. Até que eu comecei a ter paixão por Cristo. Porque uma coisa é quando Exato. você é pequeno, você vai desenvolvendo a paixão pela igreja, pelo Exato. estar lá, e depois você vai desenvolvendo a paixão por Cristo. E ao desenvolver a paixão por Cristo, eu comecei a perguntar para meu pai coisas como, não, entendi. Mas se eu encontro Jesus hoje, ele vai me condenar por isso? Aí forçava a resposta do, peraí, não, então vamos pesquisar se ele vai me... Existe uma diferença muito grande entre sã doutrina e uso e costume. O Exato. dogma de cada A igreja. sã doutrina, Paulo fala, porque alguns comem e os fazem para Cristo, outros não comem e o fazem para Cristo. Alguns guardam dias, outros não guardam dias. Sim. E os fazem para Cristo. Mas no que é básico para a salvação, em tudo concordai. Então, Uau. cara, a gente
consegue... E, cara, de verdade, até a galera, os nossos irmãos do terno e gravata, tem entendido isso. Com certeza. Mas muitos, cara, a gente usa que estamos felizes. Glória a Deus. Não isso. fala você vai pro inferno ou não. Porque também Eles, criou o cara, outro lado, né? Esse isso é o é problema. lindo. Todo É muito extremismo louco é ruim. isso. Todo É extremismo costume. ruim. Todo Porque fundamentalismo criou-se, é tipo ruim. assim, não pode. Quando a igreja começou a entender que podia, aí os que podiam ficava, mas também esses que não usam. Mas também esses que não faz. A gente entrou nesse Agora- período, o Lê parou todo mundo, falou, galera, deixa eu informar um negócio pra vocês. Estamos virando religioso de abarreta. É isso. Eu chamo de reféns da liberdade. É. Você é livre, mas você é refém disso. Você se sente tão livre, que qualquer um que não é livre como você Você quer condena. julgar. Você condena. Você virou E mais religioso do do que outro isso, lado. contrário. Do lado contrário, É cara. porque a gente gosta de revolucionário. regra, né? A pergunta que a gente mais escuta na igreja é: mas eu posso isso? Isso aqui é pecado? Isso aqui é pecado? É maior. o seu coração, Assim, amado, tudo é lícito, nem tudo convém. Na sua espiritualidade, entra no seu quarto, fecha sua porta, ora, fala com Jesus. O que a palavra fala? Jesus O que a vai falar Bíblia assim, fala? Tá tranquilo aí pra você. A Bíblia é o nosso manual. Porque tem ali, né, o 10º mandamento, o absoluto, blá, blá, blá. Mas e aí pra você? Aí você vai ver sua cultura, vai ver sua igreja, vai ver tudo aqui. Vai estar. Por quê? Porque eu quero, né, viver numa paz Mas, aqui. cara, isso é falta E de é. conhecer a Escritura. Mas não é só isso. Errais por Sabe não por conhecer. quê? Óbvio que o povo perece por falta de conhecimento, mas a gente precisa pensar que muita gente... Existem autoridades, e são muitas, eu já andei por muita igreja, você também, você ministra, que se colocam como sacerdotes, que você só alcança Deus se você passar por Ele. É muito interessante, de várias questões, Sim. que os membros te vejam como essa figura, não é o sacerdócio de todos os santos, te vejam como essa figura que te liga a Deus. Só se meu pastor falar, eu vou fazer. Uma coisa que eu aprendi no aconselhamento pastoral é que eu não falava nada, eu conversava com a pessoa, porque assim, né, senão, foi fulano que mandou eu fazer. Você nunca faz isso, você nunca dá. Olha, tem esse caminho, você apresenta a pessoa, conversa com Jesus e toma a decisão. Então, essa autoridade, que ela é quase a quarta pessoa da Trindade, precisa ser quebrada. Tem. Porque igrejas que colocam... você Síndrome precisa... de Moisés, suba por nós. Exato. Então, assim, quando você joga a responsabilidade para a pessoa, a sua espiritualidade, o seu porquê, o seu o que é pecado ou não, tá com você, amado, porque a gente vai entender a pluralidade da igreja, eu vou ficar muito feliz com a galera do terninho, e eu vou ficar muito feliz com qualquer manifestação. A barreta. Eu entendo. E eu vou passar a ver o quê? Black. E o Eu vou preto no ficar olhando branco assim, carrega essa você tem vertente tatuagem, você tem piercing? de Não. Eu vou ficar, quais são fazer os seus música frutos? para todo mundo. Exato. Nossa, assim, se a gente passasse a observar o fruto das pessoas, mas ele é desse jeito, ela usa tal coisa. Mas você percebeu a galera que anda em volta dela? Todo mundo parece tanto com Jesus, meu. Mas o que o Luan trouxe Tipo, também é é muito muito bom. gostoso, Aí sabe? volto a falar sobre a banda, sobre o nosso propósito na banda, com essa fala do Luan. É que eu falei que o preto no branco, ele comunica com todo mundo. É verdade. Com certeza. Principalmente A gente- essa nova temporada. A gente se assusta, assim, quando termina as apresentações. As pessoas, nossa, vocês fazem um som pra terceira idade, para as crianças, Legal. para quem É pra verdade. galera do terno, pra galera da barreta. Isso é muito legal.